Paz de Deus, meus irmãos do grupo de ETC. Hoje eu vou fazer um vídeo aqui rápido, tá? Bem simples, não tem edição, né? Eu não faço edição, bem simples mesmo, tá? Para falar sobre um assunto, ritmos iniciais, ok? Que ainda eu percebo que gera muita dificuldade em quem está começando, entendeu? Ritmos iniciais é onde se inicia a música. Temos três: acéfalo, tético e o anacrústico, enfim. Para maior compreensão, porque esse é o objetivo do canal, facilitar o aprendizado da maneira mais simples possível. Porque se a gente for falar aqui de uma análise harmônica, fazer uma análise harmônica do hino para chegar numa conclusão exata, então gera muita dificuldade. Aí nós iríamos estar trazendo mais dificuldade. Então vamos fazer uma análise bem simplificada, tá? E eu venho estudando isso há muito tempo. Eu tenho fontes muito confiáveis que quando eu vou fazer um vídeo desse porte, desse porte técnico que vai falar de teoria, eu procuro me informar certinho sobre o assunto. Então eu conversei com muitos que têm formação profissional e eu cheguei numa conclusão assim, para explicar para vocês de uma maneira mais simples possível. Eu até anotei porque tá tudo na nossa cabeça, mas eu fiz uma colinha aqui porque para não passar nada batido. Então, quando a gente fala do compasso anacrúsico ou protético, ele se inicia antes do primeiro tempo. É uma preparação para o primeiro tempo. É como se fosse um saque, né? Um saque de vôlei. Você saca o tempo forte lá no primeiro compasso. É um impulso. É um impulso. Você faz esse saque para o tempo forte, para o primeiro compasso. Para o primeiro compasso. Então, eu até marquei aqui, ó, anacrúsico. Considera-se o ritmo anacrúsico quando as primeiras notas abrangem menos da metade de um compasso binário ou quaternário, ou menos de 2/3 de um compasso ternário. Neste caso, somente as figuras são escritas, sem completar o compasso com pausas. Sem completar os compassos com pausas. Então ele abrange menos da metade. Quando encontramos um compasso anacrúsico, normalmente os compassos anacrúsicos ele tem menos figuras. Porque quando a gente encontramos um pouco mais de figuras no compasso anacrúsico, acaba confundindo com o outro compasso lá, o acéfalo, né? Então gera essa dificuldade. Então num compasso quaternário, se as notas abrangem menos da metade de um compasso, então a gente vai pegar é da metade para o final do hino ou da música. Então é da metade para o final. Então, num compasso quaternário, podemos ter dois tempos, um tempo e meio tempo, né? Que dá aquele saque para o primeiro tempo do compasso forte seguinte, que é o tético. Então, vamos considerar um anacrúsico como uma preparação para o compasso forte. Tá certo? Seria uma espécie de levare, seria um levare. É uma preparação para o compasso forte. Ok? Então, o acéfalo, ele é assim, ou decapitado, ou seja, sem cabeça, ou seja, sem o tempo forte. Inicia por um contratempo. Contratempo já fala, né? É contra o tempo. Não se inicia no tempo forte, inicia-se. Normalmente o tempo forte é preenchido por uma pausa e o som começa no tempo fraco. Dá aquela sensação de, né? Tan, tan, tan. Ó. Tan, tan, tan.
tan, 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 dá aquela sensação estranha que vai ter um som e tem um silêncio. Tan, o som começa no tempo fraco, entendeu? Esse é o acéfalo, inicia-se por um contratempo. Eu marquei aqui, ó, ritmo acéfalo ou decapitado. O início do primeiro compasso é ocupado por uma pausa em um ritmo iniciado por um contratempo. Que eu falei aqui, inicia-se por pausa, por um contratempo. Entendeu? Isso também pode ser uma grande diferença do compasso anacrúsico por acéfalo. Ok? Olha lá, acéfalo decapitado. Considera-se acéfalo quando as primeiras notas abrangem mais da metade de um compasso. Tá aí o diferencial também que ajuda. Num compasso binário, quaternário ou mais de 2/3 de um compasso ternário. Neste caso, escreve-se um compasso inteiro, iniciando com pausa. Né? Normalmente, o anacrúsico ele é incompleto. O acéfalo ele é um compasso completo. Dá aquela sensação de compasso incompleto porque se inicia por uma pausa. Não tem som, então onde gera toda a dificuldade. Mas desse jeito que eu estou falando, simplificado, fica mais fácil dos irmãos entenderem. Né? Também ele é mais de 2/3 de um compasso ternário. Né? A gente fala 2/3 de um compasso ternário, mais ou menos um tempo e meio, mais ou menos ali. Tá? Acéfalo. Ele inicia-se, que eu estou falando, por uma pausa. E ele começa depois do primeiro tempo. O anacrúsico inicia-se antes do primeiro tempo. O acéfalo é depois do primeiro tempo. O primeiro tempo forte fica preenchido por pausa. Tá certo? Já o tético é fácil, um compasso completo. Ele é o ritmo inicial mais fácil de ser entendido, né? Então, meus irmãos, é isso. Tá? Bem, por que às vezes gera muita dificuldade nesses assuntos? Porque no MTS, ou em livros teóricos, no MCA, livros teóricos assim abrangendo todos os livros teóricos, eles colocam lá a pergunta, o assunto e já vem com a resposta. Anacrúsico, considera seu ritmo anacrúsico. Só que o aluno ele tem que fazer análise dos hinos junto com o professor, né, de uma partitura ou da lição de método, porque tem ritmos iniciais, não é só no início da música, você vai encontrar ali no decorrer da música, no meio da música, ali tem ritmos ali meio que infiltrado ali, que é acéfalo, que é anacrúsico, tético, no meio, né? Então, para um aprendizado mais profundo, é bom o professor fazer essa análise junto com o aluno do inário, de uma partitura, dependendo do nível do aluno, ou músicas de método mesmo, tá? Para não ficar só com ter a resposta na cabeça, mas não saber interpretar. Eu sei que o anacrúsico inicia no tempo fraco, mas como que eu vou interpretar uma partitura isso? Né? Enfim, espero que ajude esse vídeo simplesinho que eu fiz. E qualquer dúvida pode pôr nos comentários o que os irmãos acham, tá bom? Deus abençoe a todos.